Olá, gente. Muito boa noite. Então, eu quero que a gente comece agora. Hoje vai ser bem diferente, tá? Eu quero que pelo menos umas duas ou três pessoas falem do porquê. Então, por que que eu comecei a trabalhar com esse sistema? Porque eu vi o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas nem todo mundo começou assim. Eu queria que algumas pessoas falassem se elas já viram um negócio ou se começaram porque queriam ter os produtos mais baratos ou queriam ter uma renda extra. Eu queria que umas duas ou três pessoas começassem assim, falando o porquê eu comecei. Isso aqui vai ficar gravado para você mostrar para quem você quiser. E essa emoção, esse início, essa semente é fundamental. Porque quando eu voltar a falar, daqui a alguns minutos, a gente vai estar falando de números. E o brasileiro tem um desafio que eu espero que todos nós escolhemos, né? Por exemplo, eu vou contar o meu desafio. Quando eu estava na quarta série, eu sou do tempo que tinha quarta série, tá? Eu tive uma professora de francês. Imagine você estar na quarta série e entrar uma professora de francês falando francês. Aí ela diz bonjour, que hoje eu sei o que é, mas eu não entendi o bonjour. E ela me ensinou a não gostar de francês. Então, até hoje, eu sei o que é bonjour e mais nada. Conheço uma segunda frase. Je ne peux parler français, que eu não falo francês. Então, pode ser que você tenha tido uma aula de matemática e até hoje você tenha o medo da maioria dos brasileiros, que é o medo da matemática. E, na verdade, a gente só precisa aprender a somar, a subtrair e, mais tarde, a multiplicar e a dividir. Então, daqui a pouco eu mostro Amilcar, números para vocês. Pode falar. eu quero contribuir rapidamente, mostrando para as pessoas que eu não queria vender Herbalife, eu comecei como uma cliente satisfeita, feliz com o resultado dos produtos. Eu me apaixonei pelos produtos, pela Herbalife, pela galera da Herbalife, pessoal animado, feliz. Eu disse, gente, é perto desse povo que eu quero ficar. E aí eu fui ficando, fui vendo que eu poderia sim trabalhar com Herbalife, que eu poderia, né, contribuir com a minha história, com o meu resultado, para ajudar outras pessoas a terem aqueles resultados maravilhosos. E aí sim eu passei a frequentar as aulas para aprender a vender, porque eu nunca fui vendedora, e essa história já tem 17 anos. E cada dia que passa eu me apaixono mais por essa missão de ajudar a mudar a vida das pessoas, ok? Obrigada, boa noite. Amilcar, posso também contribuir? Vamos falando, gente. Vamos ver pelo menos umas três pessoas aí falar. Tá. Bom, eu também comecei a usar os produtos porque eu precisava perder peso. Como eu falei para vocês, eu tinha problema de esofagite e aquilo estava fazendo mal. E aí comecei a perder peso muito rapidamente. E onde eu trabalhava, todo mundo queria saber o que eu estava fazendo. E eu falei para minha coach assim: olha, meus chefes querem, né, os produtos, meus diretores, tal. Aí ela falou: ué, vende você. Aí eu falei: eu? Passa para eles. Gente, no meu primeiro mês eu ganhei R$ 1.200. E eu sempre fui o tipo da pessoa que gostava de colocar os ovos em cestas diferentes. Eu tinha o meu trabalho, mas eu fazia consultoria de Feng Shui, ainda faço até hoje. Eu fazia outras coisas, vendia, enfim, sempre vendi coisas na minha vida. Eu nunca tive problema com isso. Eu gostava de uma coisa, eu vendia, né? E aí, quando eu fui convidada para ir mesmo para os eventos, e eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar. Cada um entra por um motivo, né? A Jaque queria estar no Oba-Oba. Eu já queria aprender. Eu queria aprender, e lá eu sabia que tinha pessoas que podiam me ensinar coisas boas, né? E foi lá que eu aprendi. E aí foi tudo consequência, né? Porque eu tendo conhecimento, eu aprendendo, eu usando os produtos, isso foi atraindo as pessoas, eu fui conseguindo fazer as pessoas em volta, né, ao meu redor, sentir que os produtos eram bons, que tinha fundamento científico, porque eu também estava estudando. Isso tudo foi me dando tanta segurança, e o que essa renda extra me trouxe foi que também que foi favorecido. Hoje, o que é extra, eu guardo o que é extra, né?
troquei meu carro, paguei à vista, quitei meu apartamento antes do meu planejamento, só com o meu salário, que eu ia ficar 20 anos pagando meu apartamento. Eu paguei em 7 anos por causa da minha renda extra, né? Ou eu vou fazer uma viagem agora para Cancún, fiz o orçamento dos meus passeios, R$ 3.000, gente, não precisei usar o meu salário, minha renda extra está lá guardadinha. Vou pagar meus passeios para Cancún. Isso tudo são tantos benefícios para mim que eu quero que as pessoas também tenham, né? Que gostoso poder fazer isso. Poxa, muito obrigado, Ana. Você já pensou ganhar a mais do que você ganha e realizar seus sonhos? Quem gostaria de ganhar R$ 1.000 a mais, além do que já ganha hoje? R$ 1.000 a mais. Quem gostaria de ganhar? R$ 1.000 a mais. Então, olha, antigamente eu falava a seguinte frase. Se você colocar esses R$ 1.000 a mais numa caderneta de poupança, daqui a 12 meses você vai ter R$ 12.000. Né? Então, hoje a gente não fala mais caderneta de poupança, de aplicar. A gente ensina até a aplicar. Se você colar na gente, até aplicar melhor o dinheiro, você vai ensinar. Você vai ganhar mais do que na poupança. Mas imagina que eu estou falando com você no dia 1º de janeiro e cada um de nós ganhe R$ 1.000 a mais e coloque na aplicação. Em dezembro, a gente tem 12 vezes 1.000, que dá 12.000. Aí vai a pergunta para você pensar aí na resposta. Quem você conhece que ganha R$ 12.000 de 13º? É muita gente ou pouca gente? Então, de repente, você pode ter um 14º salário. Além do seu 13º, você ter esse 14º. Porque com R$ 12.000 dá para ir e voltar a Cancún várias vezes. Tá? Realizar muitos sonhos. Bom, eu vou mostrar uns números. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar? Eu vou mostrar uns números aqui. E não é para assustar ninguém. É porque na verdade, eu me inspirei nesses números. Eu não entendi muito os números, mas eu gostei do tamanho dos números. Se você gostar do tamanho do número, você pode dizer, eu quero isso daí. E eu descobri que eu podia. Tá? Uma pessoa que ganhava R$ 398 podia. Então, eu vou mostrar aqui alguns números para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, essa foto aqui foi do evento que nós tomamos a decisão, eu e minha esposa Neide, de trabalhar para nós nos qualificarmos para a equipe de presidentes. Nós estávamos no maior estádio do mundo, coberto na época, no Georgia Dome, em Atlanta. Tá? E nós já tínhamos estado várias vezes com o fundador. E quando o fundador me disse isso, eu disse, isso não vai dar certo no Brasil. Olha o que ele está falando. Sacrifique poucos anos de sua vida fazendo o que os outros não estão dispostos a fazer e você vai desfrutar o resto da vida como os outros nunca poderão. E por que sacrifício? A gente já faz tanto sacrifício, vai ter que fazer mais sacrifício? Aí eu perguntei para ele, mas o que é o sacrifício? Ele disse, não, é porque você sabe, né? A gente trabalha, no caso do americano, de 9 às 5, e depois vai para o shopping, ou vai para o boliche, ou vai para casa ver televisão. Então, em vez de você fazer isso, você vai fazer 2 ou 3 visitas, 2 ou 3 apresentações. Aí eu perguntei para ele, mas o que mais? Não, é só isso. Isso daí já muda a vida das famílias e vai mudar a sua vida. E aí eu comecei a fazer isso. Na verdade, eu comecei a fazer isso no sábado à tarde e no domingo, que era o tempo que eu tinha. Tá? Desde o início, eu trabalhei com equipe. Tá? Então, minha primeira apresentação, que você pode ser que essa seja a sua primeira apresentação, foi o Mário Fujihara que fez, e ele perguntou, por que não você mudar a sua vida, correndo o risco de ficar rico, ajudando as outras pessoas a mudarem a vida delas para melhor? Aí eu disse, olha, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não sei vender, eu não tenho tempo, eu sou muito tímido, eu não entendo nada desses produtos. Aí ele perguntou, você tem sonhos? Não, sonho eu tenho. Tá? E aí eu comecei a fazer as apresentações que ele me ensinou
comecei a fazer os meus primeiros clientes e escrevi minha regra de sucesso, que é clientes com resultado, que a gente ensina aqui no dia a dia da maratona. Mas consultores ganhando dinheiro é igual ao sucesso. Mas eu já queria, desde o início, criar essa renda crescente e vitalícia, que a gente chama de royalties, né? É direito da realeza. Olha, eu digo que na Herbalife a gente tem mais de 40 maneiras diferentes de fazer clientes, tá? Um deles não está aí, que é justamente o que a gente está usando aqui, que é a nossa maratona de desintoxicação e controle de peso, tá? E eu vou simplesmente colocar algumas coisas aqui para você ver se você fica inspirado como eu fiquei. Um consultor iniciante, quando você assina lá o kit consultor, você vai ter direito a desconto, tá? Então, dependendo do ICMS do seu estado, esse daqui é o do meu estado, que é um dos mais altos preços no Brasil, tá? Então, o consumidor ele vai pagar por 21 refeições do shake, mais de 30 litros do Herbal Concentrate e 21 refeições do Nutrev, R$ 371. E o consultor, 303. Se for em São Paulo, 290. Se for em Fortaleza, até menos. Tá? Então, o lucro nessa venda, R$ 68. Um consultor usando o método que o seu treinador recomendar, e em média vender 5 programas por semana, ganha 5 vezes 68, 340 por semana. Nada mal. Por quê? Porque vai dar mais de R$ 1.000 por mês. 1.360. Amigo, se eu não conseguir no primeiro mês, os clientes vão ficando, vai acumulando. Tá? Muito bem. Aí, o que é que acontece? Tá? Um consultor compra, um supervisor, ele compra esse mesmo pacote básico por um preço menor. Tá? Ele compra por 223. Está errado aí esse número. Tá? Então, ele tem um lucro maior de 148. Qual era o lucro anterior? O lucro anterior era 68. Opa, então quer dizer que essa empresa é diferente? Se você ensina o cliente a ter resultado, se você acompanha o cliente, ele vai recomprar e você vai conseguir comprar cada vez mais barato. Então, a empresa está te ensinando a comprar mais barato. Tá? Um supervisor usando o método recomendado, ele pode ganhar, por exemplo, só com vendas para clientes, 740 por semana. O que vai dar, se ele fizer 20 clientes, 2.960. Nós temos várias pessoas aqui que têm 20 clientes, tá? Ou mais. Então, isso aqui é só para você ter essa noção da diferença. Eu comecei comprando pelo preço do consultor iniciante. Mas, rapidamente, eu percebi que era importante eu acompanhar os clientes, colocar na maratona ou em outro método que você goste, para eles aprenderem a recomprar, para eles aprenderem que o preço dos produtos, na verdade, é menor do que o preço da comida do supermercado, inclusive está aumentando todo mês, né? E, enfim, e que eu já tinha essa nova meta, que era ter ganho como supervisor. Tá? Então, só que tem uma outra coisa que, se você entender agora, pode fazer muita diferença na sua vida. Eu já entendi que um supervisor tem um lucro maior. Tá? Aí, o seguinte. O supervisor, ele ganha, tá? 2.960 com esses 20 clientes. E tem uma diferença de preço entre o que ele ganha e o preço do consultor. A grosso modo, gente, tá? O que é que acontece? Essa diferença de preço do consultor para o supervisor, a Herbalife ela soma essa diferença de preço, porque a Herbalife ela sempre recebe só na tabela de 50%. Se alguém paga diferente dessa tabela de 50%, no caso o consultor iniciante, a Herbalife devolve para o supervisor.
Mas por que devolve para o supervisor? Porque o supervisor ele precisa supervisionar os consultores. Então, o consultor que aceita ser supervisionado e que vai melhorar o acompanhamento do cliente, que vai melhorar a vida de várias famílias, ele, com o passar do tempo, ele vai se tornar supervisor. Principalmente se você ficar motivado e ver esses números aí. Então, um supervisor com 5 consultores iniciantes, com 20 clientes, já tem aí um ganho entre o que ele mesmo faz, acompanhar 20 clientes, mais o que a equipe dele de consultores faz, de mais de 10 mil reais. Amigo, eu não entendi perfeito esses números. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Inclusive, eu conheci uma pessoa que disse que os consultores não queria ter nem ninguém na equipe. Por quê? Não, porque aí eles vão pegar os meus clientes. Não, gente. Olha só, a Ana está lá em São Paulo. A Ana, inclusive, me apresentou algumas clientes dela. Mas eu não tenho tempo de acompanhar as clientes da Ana. Então, as clientes da Ana vão continuar comprando Nutrition, da Herbalife Nutrition, e serem acompanhadas pela Ana. Eu quero continuar multiplicando o meu tempo. E a gente multiplica através das pessoas. Então, se você tem mais gente, olha, eu nunca consegui ter 10 consultores no nível mínimo. Porque eles começam a aprender, e eles começam a comprar mais barato. Como assim, Milka? Então, você nunca ganhou esses 18 mil reais, aí 19 mil reais? Não. Na verdade, felizmente, porque vou mostrar para vocês como é que a gente pode até ganhar mais do que isso. Mas todos esses consultores iniciantes, eles começam a perceber que eles têm uma nova meta, a questão de comprar o mais barato possível e ter também uma equipe. Então, quanto é que eu ganho no atacado se eu tiver uma consultora que ficou supervisora? Eu ganho 0. Mas aí a Herbalife me paga esse prêmio adicional de 5% de royalties, que foi o que mais me interessou desde o início. Então, um volume médio de um supervisor é nessa faixa dele comprar 10 mil reais por mês. Tá? E, gente, olha, 10 mil reais por mês, enfim, tá? Mês passado nós compramos mais de 35 mil, então isso não... Mas por que a gente comprou 35 mil? Porque o pessoal comprou da gente. A gente circulou esses produtos. Mas digamos que um supervisor normalmente compre 2.500, tá? Então, se eu vou ganhar 5% de royalties, eu vou ganhar 5% de 10.500 reais. Só que eu já pago o imposto de renda. Então, eu já recebo líquido. Então, 400. Por que eu coloquei esse 400? Que, na verdade, é mais hoje. Para você fazer essa conta aqui. Se eu tenho 5 supervisores, eu vou ganhar 2.000 de royalties. Mais do que eu estou sendo premiado por ter conquistado clientes que se tornaram consultores, que aprenderam a mudar de vida, a mudar de vida de outras pessoas, e todo esse trabalho de ensinar. Ontem, aliás, foi ontem, na segunda-feira, a minha esposa bateu no meu ombro e disse: você tem uma paciência infinita. Essa pessoa aí está há 1h30 para fazer uma coisa simples. Ué, mas ela disse que queria aprender, eu estou aqui para ensinar. E ela aprendeu e, inclusive, vai ser a nossa nova supervisora agora, esse mês de outubro. Tá? Então, a gente tem muita paciência e tem esse prazer ou essa missão de mudar a vida das pessoas, e aí começa a aumentar. Então, olha, se o seu grupo aumenta, por exemplo, se você tem um grupo com volume de negócios de 100 mil reais, você pode passar de 10 mil reais. Aí nessa conta deu aqui bônus de 2%, 2.500, 9.460 reais. E eu quero que você se inspire. Quando me mostraram isso, eu disse: olha, acho que não dá para eu conseguir chegar a presidente. Mas se eu ganhasse 5 mil reais a mais, e um Get no Brasil ganha de 5 a 15 mil reais, isso mudaria a minha vida completamente. Aí eu me qualifiquei a Get, eu
consegui qualificar a Get em 93 dias e depois de 8 anos para a equipe de milionários, depois de 10 anos para a equipe de presidentes. Tá? Então, isso não são valores típicos, as pessoas têm velocidades diferentes, mas o que eu queria mostrar para vocês, para você ter gravado, poder até mostrar para a sua equipe, era essa inspiração. Você quer ter um grupo de gente super animada, como a doutora Jaqueline? Você quer ter carro zero ou viajar para o exterior, como a Ana Nery? Ou você quer ter uma vida ainda com mais de verdade, como eu e a Neide? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E aí, eu espero que eu tenha feito isso de uma maneira que você não fique nem a minha professora de francês. Ah, é muito número, não entendi nada. Você entendeu que pode crescer e cliente por cliente, consultor por consultor e depois supervisor por supervisor, melhorando. Era essa a intenção que a gente tinha, tá? Então, se você tem um supervisor na sua equipe, se você tem um consultor na sua equipe, mostre essa gravação para ele. Se você está aqui como convidado, você já está sabendo que a sua próxima meta é ser supervisor. Mas não é supervisor, eu vou falar uma palavra ruim aqui, de Araque. É supervisor dessas pessoas maravilhosas, que são seus clientes, seus futuros consultores e assim por diante. Tá bom? Então, vocês estão de parabéns que a gente está num feriado aqui, né? E num feriado também, que é Dia das Crianças, etc. E estão aqui. Então, estamos concluindo agora. Se você quiser, peça essa gravação para você ver de novo, tá? Se você encontrar algum errinho, digo, não, eu entendi que é somar pessoas. Muito obrigado. Fique com Deus. Saúde e sucesso.